Oi, gente. O Mauro Cid entregou o Bolsonaro e o Braga Neto em relação ao plano da trama golpista de assassinar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Ele entregou tudo. Eu vou trazer para vocês as reportagens, mas agora ele fez isso porque a delação dele, ele iria perder a delação premiada, né? E iria voltar para a cadeia se ele falasse algo que contraria aquilo que foi descoberto no próprio celular dele. Utilizando um aplicativo israelense, uma tecnologia israelense, aliás, ter sido uma tecnologia israelense que os bolsonaristas ficavam lá balançando a bandeira de Israel, que pode ser finalmente a pá de cal, né? Aquilo que vai botar Bolsonaro na cadeia, vai ser uma ironia maravilhosa. Já pensou? Foi a tecnologia de Israel que botou o Bozo na cadeia. Enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas enfim, ele disse isso porque foi descoberto no celular dele, né? A tal do plano golpista, né, de militares assassinarem autoridades, entre elas o presidente Lula, né? E ele agora foi convocado e, para não perder o acordo de delação premiada, ele confirmou. É importante dizer que o plano estava todo no celular dele, então mesmo que ele não confirmasse, essa já seria uma prova, junto com as outras provas que foram encontradas, absolutamente suficientes para o indiciamento e para a denúncia. Infelizmente, o Gonê está dizendo aí que a denúncia só vai acontecer em 2025, o que significa que a gente vai ficar sem Natal, sem denúncia, o que parece, né? É absolutamente lamentável, mais uma vez, o Gonê atrasando, né? E adiando. Só não é pior do que o Aras, porque o Aras arquivava os processos, né? O Gonê parece que vai denunciar com atraso, com aquela... enfim, né? Então tem essa reportagem aqui da revista Fórum, né? Que Mauro Cid entregou Bolsonaro, Braga Neto para não voltar para a cadeia. Cid, isso está no UOL. Cid implica Braga Neto em tentativa de golpe e tem delação mantida. Né? O que eu falei, ele para manter a delação, ele precisava confirmar o que estava no celular e ele fez isso, né? Ele prestou um depoimento, né? Um novo depoimento ao ministro, segundo o UOL apurou, o acordo foi mantido porque ele deu novas informações envolvendo o general Braga Neto nas articulações golpistas. Então ele deu mais detalhes, mais provas estão sendo acumuladas, né? Aqui no G1, Cid confirmou a Moraes que Bolsonaro sabia do plano de execução de Lula, diz advogado e ajudante de ordens. Então o próprio advogado do Mauro Cid confirma, né, que o Bolsonaro sabia, então a casa caiu. Bolsonaro, agora as provas em relação ao Bolsonaro participar disso são abundantes. E para aquele pessoal, né, porque tem um pessoal, eu vou mostrar isso também, ó, Mauro Cid deixou mala arrumada e contas pagas com medo de prisão, né? Medo de novamente ser preso e tal, enfim. Cid diz que Bolsonaro pediu alteração em decreto para regulamentar o artigo 142, né? Solicitação teria sido feita aos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Mostra que ele não só sabia, mas estava engajado, né, no processo ali e tal. Agora, aqui na agência Brasil, dizendo que foi mantido e tal. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Isso aqui, ó. Tentativa de atentar contra o Estado de Direito é crime consumado, diz Gilmar. Eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, mas tem gente que tem dúvida sobre planejar. Tem gente que diz isso, né? Planejar não é crime. Pensar não é crime. Pensar, claro que não. Mas os chamados atos preparatórios de uma tentativa de golpe de Estado, segundo os membros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes e tal, isso é crime, porque se você fosse só punir a ação concretizada, não tinha mais Estado de Direito para punir ninguém. Então a tentativa, ou seja, tentar atentar contra o Estado é um crime semelhante, claro que não do mesmo tipo, mas é semelhante a quando a gente condena alguém por tentativa de assassinato, entendeu? Ou tentar roubar um banco. Quem tenta vai ser condenado. E o 8 de janeiro mostra que a tentativa existiu. Aqueles golpistas invadiram
né, a Praça dos Três Poderes, invadiram o Congresso brasileiro para precipitar um golpe de Estado. Isso configura, isso é muito importante entender, isso configura a tentativa. Isso configura que não ficou só no plano, não sei o que parará. Assim como terem preparado todos os elementos para matar uma pessoa e seguir os seus passos, né? E preparar isso, e só porque uma sessão foi adiada, não executar, mas ter todo o planejamento pronto e estar preparado e estar engajado em uma trama contra o Estado Democrático de Direito, né? Isso daí já configura, segundo os especialistas na Constituição brasileira, segundo, enfim, ministros do Supremo Tribunal Federal, já configura crime. O Gilmar, inclusive, ele rechaça a tese de que o Alexandre de Moraes não poderia presidir essas sessões, porque a gente diz assim, mas ele está entre as potenciais vítimas. Ele não poderia, porque ele teria que se declarar suspeito, não é? Como uma pessoa implicada no processo. O Gilmar Mendes explica que não, porque a ameaça ao Estado Democrático de Direito e a ameaça era ao Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros do Supremo estão, dessa forma, ameaçados, se não de assassinato, de prisão, de remoção do cargo. O que significa que todos, se fosse usar esse critério de suspeição, todos seriam declarados suspeitos. Isso não faz sentido. Não teria juiz da Suprema Corte para julgar, não é? Então, já pensou, só os indicados pelo Bolsonaro poderiam julgar, porque esses não seriam presos? Isso não faz o menor sentido. Então, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal podem julgar isso, porque era a própria instituição, não era só a pessoa física, era a instituição do Supremo Tribunal Federal que estava sendo ameaçada. O que eu tenho a dizer sobre a atitude do Mauro Cid ter entregue o Bolsonaro e ter entregue o Braga Neto e tal? Compreensível, está salvando a própria pele, a pele do pai dele e a pele da esposa. É muito importante lembrar que o Mauro Cid fez a delação premiada não só para salvar a própria pele, foi para salvar a pele dele, a do pai e a da esposa, porque todos três estavam indiciados. O pai, com aquela coisa das joias e material, a esposa com o cartão de vacinação, todos poderiam responder do ponto de vista criminal, né, por aqueles crimes que eles cometeram, né, que as evidências eram muito grandes. E aí ele negociou na delação premiada que só ele ia responder com atenuantes em liberdade, né? Então ele estava salvando a própria pele, mas estava também salvando a pele da família. Compreensível que ele faça isso diante das provas, porque as provas são tão contundentes que ele perderia a delação, o pai e a esposa seriam indiciados e responderiam processo, ele teria um prejuízo muito grande de uma provável condenação e não ia adiantar muita coisa, porque as provas iam continuar sendo mantidas e utilizadas. Então a atitude dele é absolutamente compreensível por esse lado. Sobre a dimensão histórica disso, estamos diante de provas absolutamente contundentes que nós tivemos assim, pertinho de uma nova ditadura militar. Muito perto mesmo. Muito mais perto até do que eu imaginava lá atrás, na época da eleição. Porque eu fui perguntado pela minha esposa se eu achava que tinha chance de ter golpe de Estado, e eu disse que sim. Tem chance. No Brasil, tem. Mas se eu fosse perguntado depois do 8 de janeiro o quão perto a gente chegou, eu diria, olha, de longe era o que me parecia. Aquele pessoal foi um pessoal incentivado e tal, mas não parece ter uma articulação tão grande, de ampla das Forças Armadas e tal. E essa análise que eu fiz naquela época, naquele momento, estava errada. Estava errada. Hoje a gente sabe que ela estava errada. Hoje a gente sabe que, embora existissem militares que foram contra o golpe, tinha vários a favor. Dentro do governo Bolsonaro, muitos participando de uma trama golpista. Infelizmente, como tinha uma parte dos militares que foi contra, e a falta de apoio dos Estados Unidos, a falta de apoio da imprensa e o apoio popular à democracia majoritário, acabaram sendo os fatores que evitaram
essa que seria uma tragédia, o Brasil retornar a um governo ditatorial. Mas para a gente derrotar de uma vez por todas essa ditadura, essa tentativa de ditadura, a gente precisa simultaneamente que a justiça faça o seu trabalho, mas que também o campo progressista se aglutine em torno de uma agenda transformadora, de melhoria substancial e material da vida da classe trabalhadora, para não deixar que a classe trabalhadora caia nas mãos da extrema-direita. Porque se não for o bolsonarismo, vai ser outra extrema-direita fazendo discursos do populismo de direita, fazendo discursos antissistema mentirosos, e nós é que temos que tomar a bandeira, a chave de ser antissistema, mas anti o sistema capitalista. É o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.